Olá pessoal, eu sou a Érica Mariosa e hoje nós vamos conversar nesse módulo 3 sobre a estruturação de projetos de comunicação sobre liberdade de expressão e responsabilidade social. Nesta parte, vamos conversar sobre a estruturação dos projetos de divulgação científica com responsabilidade ética social, elementos chaves, definição de objetivos claros, públicos-alvos e desenvolvimento de estratégias de engajamento e impacto social. Bom, produzir e manter um projeto de divulgação científica vai muito além do abrir um canal e sair falando. Assim como comentamos nos módulos anteriores, a estruturação de um projeto precisa ter muitos outros elementos para além da nossa vontade de falar algo sobre o nosso trabalho em uma rede social que gostamos. A exposição de conteúdo científico para a sociedade em veículos que cheguem nela leva consigo a responsabilidade ética e social. Afinal, muitas dessas pessoas podem estar embasando suas decisões em cima do que estamos dizendo nesses canais. Sendo assim, algumas etapas para essa estruturação devem ser observadas, como linha editorial, público-alvo, seleção de pautas, levantamento de material técnico e científico e tempo de produção. A seguir, vamos sugerir uma forma de organizar essa estruturação que contempla todos os itens propostos nesse curso. O lead é um recurso jornalístico usado para construir uma notícia de forma a deixar claro, já logo no início, as principais informações que o leitor precisa saber. A construção da notícia normalmente segue essas três partes mostradas no slide. O título tem a intenção de atrair a atenção do leitor. O lead contém todas as informações fundamentais para entender o assunto. Nesse sentido, o lead precisa responder algumas perguntas básicas. O quem, quando, onde, como e porquê. Já no corpo da notícia, é necessário detalhar um pouco melhor o assunto para aqueles leitores que se interessem em aprofundar o tema. Nesse sentido, a pirâmide invertida também serviam para que os editores soubessem quando cortar a informação sem perder a fundamentação. Nos veículos de massa, principalmente jornais, telejornais, era comum cortar a informação de baixo para cima, principalmente quando havia falta de espaço para informação. Na comunicação digital, o lead também serve para a abertura de postagens, textos, vídeos, podcasts, como uma forma de resumir a informação passada pelo veículo de comunicação e atrair o receptor para continuar nesse canal. Nesse módulo, nós vamos sugerir um outro olhar para o lead. Usar essa estrutura para pensar todo o projeto de divulgação científica. Bom, assim como já comentado em outros momentos desse curso, saber com quem queremos falar direciona todo o restante do projeto. Por isso mesmo, a estruturação começa com o quem. Mas ao pensarmos no público, nós precisamos ir muito além das características básicas, como idade e gênero, e estabelecer outros itens importantes, como gostos, estilos e interesses. No início do projeto, já ajuda a imaginarmos alguém que já existe em nosso círculo e está dentro do público que queremos atingir. Dessa forma, nós podemos testar o conteúdo com essa pessoa e ir fazendo ajustes. Nós trazemos como exemplo, então, a Lourdes, que é uma mulher de 40 anos, de classe média baixa, e que tem como gosto a cultura nerd, é mãe de 2 adolescentes e está mais interessada em saber cobertura vacinal e conteúdos que ajudem seus filhos no vestibular. A pergunta sobre o onde, em seguida no lead, já refere-se a onde aconteceu o fato, mas nessa estruturação que nós estamos propondo, nós vamos pensar a partir de qual veículo de comunicação o seu público acessa. Nesse sentido, não vamos restringir a mídias digitais, mas também buscar entender a gama completa de informações. Usando então o nosso exemplo da Lourdes, nós sabemos que ela mantém uma rede social, que é o Instagram, mas ela também se informa de outras formas, através dos telejornais, em grupos de famílias e amigos, e os próprios filhos, que passam para ela a partir de uma rede social completamente diferente. Já na pergunta como do lead jornalístico, se refere ao fato em si. Como aconteceu aquele fato? Na estruturação, nós vamos pensar sobre como se dá o acesso à informação. Assim, precisamos perguntar para o nosso exemplo: quanto tempo de tela a Lourdes fica rolando no Instagram? Como ela prefere ver essa postagem? Ela prefere vídeos curtos, fotos, stories? Essa pergunta define o tempo de comunicação. Qual é o horário preferido que ela acessa, por exemplo, para ver o telejornal? Se ela assiste só a matéria completa ou só a chamada? Qual rede de televisão ela prefere? Essa pergunta define se é preciso haver um investimento com aproximação com o jornalismo, como intermediário dessa comunicação.
Já as informações vindas pela família, amigos e filhos são feitas pelo compartilhamento de mensagens ou conversas informais. E essa pergunta é de extrema importância, porque ela acrescenta um público a mais na sua estruturação. Se a Lourdes toma decisões a partir do compartilhamento de mensagens, significa que ela possui mais redes sociais e as mensagens precisam ser adaptadas a esse veículo. Já se ela se informa pelas pessoas, significa que a comunicação precisa ser direcionada para este público, para assim chegar na Lourdes. Quando pensamos no lead jornalístico, a pergunta quando, ele se refere ao momento em que o fato aconteceu. Já na estrutura, nós vamos olhar para qual é o momento que divulgamos o nosso conteúdo, conforme os interesses do público e não somente o que demanda as métricas das redes sociais. Usando o nosso exemplo de novo, se o objetivo é chegar na Lourdes pelo telejornal matutino, significa que o trabalho de atendimento à imprensa ocorreu no dia anterior, e enviar os conteúdos e atender a imprensa para entrevistas é fundamental. Já se seu foco é chegar na Lourdes através dos filhos, é importante que o conteúdo seja disparado ao longo do dia, para que eles possam comentar na hora do jantar. E para finalizar o nosso lead, vem a pergunta por quê, que se refere às motivações do fato ter ocorrido. Nessa estruturação, nós vamos pensar as motivações do público buscar o material. Dependendo da sua motivação, se o objetivo da Lourdes é apenas esfriar a cabeça, ver um conteúdo divertido, uma linguagem leve, com ganchos de assuntos nerds que é o seu interesse, algumas curiosidades talvez se encaixe melhor. Já se seu objetivo é estudar, trabalhar ou indicar materiais de embasamento ou que desminta uma desinformação, conteúdos mais completos, com referências, pode ser mais adequado. Para além do lead, também é importante não partirmos do pressuposto em relação ao público de se preocupar se o conteúdo atende aos níveis de alfabetização ou se ele pode ser uma tábula rasa que nunca soube sobre aquele assunto até chegar até aí. É importante entender que o público pode ter um conteúdo prévio sobre o assunto. Trazendo aqui como exemplo base de conceitos e teorias locais, nós temos 4 tipos de públicos no qual precisamos abordar. O público atento é aquele que está com condições de formular opiniões embasadas. Pegando o nosso exemplo da Lourdes, se ela estiver assistindo o telejornal de manhã, descansada, parada na frente da televisão e prestando atenção, ela é esse público atento. Agora, se ela está só rolando a tela do celular dela querendo se divertir, ela provavelmente é o público desatento, ela já tem desinteresse, ela não quer um conteúdo tão denso. Entender qual é o nível de atenção do teu público também demanda o seu tipo de material a ser colocado. Bom, respondendo então a pergunta inicial desse módulo, basta abrir um canal e sair falando sobre EDC? Nós precisamos pensar que existem ainda outros pontos a serem considerados nessa estruturação do projeto. Além da adequação do público, a importância da responsabilidade social e ética com a informação, também precisamos considerar como essa atividade afeta o seu dia a dia. De quanto tempo você precisa para preparar esse conteúdo, desde o estudo até a edição final? E a divulgação do conteúdo? E o atendimento à imprensa, a colegas divulgadores? Aonde você vai buscar essa informação? Elaborar esse material? Com quem você vai falar quando você precisar de consultas profissionais? Quais são as condições financeiras para manter esse material, esse canal, esse equipamento? Qual é a sua estrutura física e pessoal para isso? E como isso tudo se relaciona com as outras atividades do seu dia a dia. Entender, portanto, como a manutenção de um canal exerce na sua rotina é parte fundamental da estruturação do projeto. Muito mais do que atender a demanda do público do digital, é preciso também que esse trabalho atenda às suas expectativas. Se propor a realizar algo incompatível com a sua rotina, pode gerar frustração, conteúdo com erros e até cancelamento do seu projeto. No próximo módulo desse curso, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre avaliação e feedback de produção de conteúdo. Até lá!